E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos aqui estreando o Novo Cast, o podcast do Novo, e estamos estreando com quem? Com o doutor Ricardo Bittencourt. A partir de agora, vamos começar a debater conteúdos, a saber exatamente como nossos pré-candidatos pensam e como eles vão agir em relação a você, população fluminense, que está sendo orientada para vir ao nosso encontro, para estar conosco, para se filiar ao Partido Novo e para participar. Saia da indignação e venha para a ação. Para isso, nós temos um timaço de pré-candidatos. Estou estreando o NovoCast, que é o podcast do Novo. Doutor Ricardo, Boa seja sorte, bem-vindo e vamos que vamos trabalhar, vamos trabalhar. porque a gente precisa ajudar a população fluminense, a população carioca, Não que tenho a dúvida. gente tem que representar e representar bem. Vamos lá. Doutor Ricardo, qual a sua opinião sobre o momento da educação no Estado? Então, Popó, a educação não vem recebendo a atenção devida e o exemplo vem de cima. O exemplo vem de cima, passa pelo seu pior momento, né? O índice de educação, a gente está lá embaixo, o Brasil todo é um dos piores países em desenvolvimento, em educação. E o reflexo disso são os escândalos que a gente vê no âmbito federal, né? Escândalos deflagrados aí pela Polícia Federal. E precisa de mais investimento. É isso. Bom, seguindo aqui o nosso roteiro, né? ah, Eu queria que você citasse algumas falhas que os deputados estaduais poderiam colaborar com o governo, no sentido de melhorar a educação. Afinal de contas, a gente vê tanta coisa errada na educação, né. O que você apontaria, doutor Ricardo? Então, eu acho que uma coisa bem pontual que a gente vem falando já há algum tempo é o alto investimento que se faz no estudo, né, noturno, né, naquelas classes noturnas onde as pessoas que deixaram, não tiveram chance de estudar e agora estão querendo. Mas o investimento, nesse sentido, está sendo ineficaz. Apesar dos investimentos, está se tornando ineficaz. Por quê? Esse pessoal eh, mais carente, eles têm que se deslocar para esses locais, esses cursos, essas aulas, e já chegam cansados do trabalho. São pessoas que precisam trabalhar, se sustentar. Então, eles vão para o trabalho numa condição precária, chegam cansados, às vezes, muitas vezes atrasados, perdem aulas e muitas vezes até dormem na sala de aula. Então, o que é preciso hoje é que nosso ensino médio tenha um, um sabor, pelo menos, de especialidade, né? Um curso técnico. Um curso técnico é o que a gente precisa. A gente precisa preencher a demanda das empresas. Né? A gente fala tanto em desemprego, fala tanto em que a população não tem oportunidade. E, no entanto, o nosso curso médio é de baixa qualidade. É de baixa qualidade e não tem uma especialização. A pessoa não aprende nenhuma profissão. Então, qual é a experiência que ele tem? Nenhuma. E, além do mais, o nosso atual presidente não aprovou que as pessoas que estão fazendo estágio, que o estágio conte como experiência. Então, a pessoa sai, mesmo num curso técnico, não tem experiência, e lá é exigido experiência para você fazer, nem que seja seu primeiro emprego. E aí? Como resolver É isso aí? impressionante isso, né. A gente pode citar, ô doutor Ricardo, o Trilhas do Futuro, implantado pelo governador Zema em Minas, que já profissionalizou 140.000 jovens e Aí, o fez de acordo com a vocação regional. Eles chamam de mesoáreas, né, em que determinadas regiões têm determinada vocação e que aí esses cursos técnicos voltados para esses alunos de ensino médio são convidados a fazer, inclusive com apoio de vale transporte e tal, para que esse jovem seja profissionalizado. É, no exatamente. caso do Rio de Janeiro, também um escape para esses jovens, escaparem do tráfico de droga, do banditismo, da Sim, atração que acaba acontecendo
com eles na inércia do Estado de preparar profissionalmente? O que você acha? Acredito piamente que seja, porque o jovem hoje, sem um preparo, sem um estudo, sem uma qualificação, ele vê no tráfico uma maneira rápida de ganhar dinheiro, né. O tráfico já ganha no investimento, né, já ganha pagando mais, já pagando melhor. Se o cara não é preparado, se a pessoa não é preparada, fica muito sem opção. Então, eu acredito sim que o curso técnico seja a melhor opção. É, Escolas de tempo integral e durante um período da tarde ou da manhã, ter um curso técnico. E o que você falou é muito interessante. Dependendo da cidade, do município, fazer o curso técnico de acordo com o que a cidade oferece. O que tem lá? Tem uma siderurgia, né? Tem uma fábrica de automóveis. Vamos fazer profissionais para que trabalhem ali. para que atendam Atenda a a demanda. demanda industrial local, né? Exatamente. É interessante isso. Agora eu te pergunto, existe verba? O que que você acha? O Zema implantou isso lá. Aqui no Rio, a gente sabe que, os orçamentos nunca são seguidos, né, nunca chega na ponta. É complicado isso. Só com o tal do nosso reset, nossa ruptura e nossa reconstrução, a gente pode ressignificar um ensino técnico no Rio de Janeiro, né. Eu queria aproveitar e emendar o seguinte: o André Marinho, seria interessante você, de repente, estar conversando com o André Marinho a respeito dessas suas opiniões, e vou já fazer uma pergunta para você dar a sua posição. O que que você achou do lançamento do nosso pré-candidato, agora nessa semana que passou? O que que você achou? Qual foi o impacto disso? E se você pretende se reunir com o André Marinho para colocar também essas opiniões Sim. e esses projetos que você tem, doutor Ricardo? Então, no dia do lançamento, nós fizemos, antes do pré-lançamento, nós fizemos uma reunião. Lembra disso? Nós Lembro. fizemos uma reunião no Jardim Botânico e lá eu fui, não sei se o único, ou pelo menos um dos poucos, que entregou um plano de propostas para ele. E falei para ele: a hora que você conseguir ler e sentir que precisa se encontrar comigo, com a minha equipe, porque na minha equipe nós temos pessoas boas, temos professores, temos advogados e temos pessoas conhecedoras de história de Campo Grande, que é a minha região, estou me apresentando aqui agora, né? Uhum. E também advogados, professores e pessoas também da área médica, que é a minha área, né? Tem um médico que trabalha no Rasparia, inclusive, que faz parte da minha equipe. Então, a gente tem todo o planejamento para que a gente possa contribuir de alguma forma com o André Marinho nessa empreitada que ele enfrentou. E E com relação à verba, que você falou, eu vou usar o slogan do nosso pré-candidato a presidente. Dinheiro tem. ótimo, complementa. O que sobra é ladrão. É, o que Então, não falta é ladrão. não falta ladrão, né? Dinheiro. Dinheiro tem. Então é isso. É, A gente sabe o que precisa ser feito, né? E acho que um exemplo, né, saindo um pouquinho fora do contexto aqui do nosso partido, o Ricardo Couto, que entrou como temporário aí no governo do Estado, já exonerou mais de 1.600 pessoas e a economia chega a 50 milhões. É muito dinheiro. O Estado, o Brasil, tem muito dinheiro. Tem tanto sanguessuga e esse Brasil está de pé. Então, a hora que acabarem os ladrões, vai sobrar muito. é verdade, né? Estão tentando há muito tempo, né, doutor Ricardo, falir o Brasil. Estão tentando, mas o Brasil é tão grande, tão rico, que eles não conseguem, apesar de ser na rapinagem, eles são realmente muito profissionais. Vamos caminhando aqui no nosso roteiro, né? O Estado tem verba para dar um aumento. Primeiro, eh, essas medidas, como, por exemplo, o Zema fez em Minas, né, do Trilhas do Futuro, romperia essa estagnação. E outra coisa, o Estado tem dinheiro também para valorizar mais os nossos professores? Então, nessa mesma linha de pensamento, tem não só professores.
tem como valorizar a polícia militar, bombeiro militar, salva-vida, médicos. Tem, tem, é só planejar. É só chamar o Paulo Guedes. Vamos arrumar um Paulo Guedes para a gente. Vamos arrumar como é que é o posto Um Ipiranga? posto Ipiranga aqui para a gente. O que a gente precisa é acabar com a roubalheira. É É. o primeiro passo e o novo tem isso como meta. O nosso André Marinho. André, um grande abraço, estamos sempre juntos, colocando aqui teu nome e levantando as suas ideias também. O André Marinho, ele se reúne, quase que semanalmente com especialistas na área de educação, na área econômica, enfim, na área de segurança, porque, e ele fala: "Não, Popó, vamos fazer o conselhão", quer dizer, É especialistas disso. especialistas nos assuntos que vão ajudar a compor o plano de governo e que vão propor soluções a partir de pesquisas das maiores dores da população, não é isso? É isso. Eh, A pessoa não precisa ser especialista para ser governador. Ela precisa ter um conhecimento geral de tudo e trazer os técnicos. Entendeu? exatamente, Ele tem que ser o comandante, ele tem que ser o que exige andar na linha e cobrar deles as coisas. Você é dono de uma empresa. Você precisa saber fundir um parafuso. Né? Você tem que saber o que ele sai perfeito. exatamente. Vamos continuar aqui, eu queria saber o seguinte: existe, assim, necessidades prementes, por exemplo, merenda escolar, os livros e tal. A gente sabe que inclusive os livros agora, eu acabei de ver uma reportagem de livros sobrando na prateleira, livros que vão ser jogados fora, e porque esse governo que entrou aí trocou toda a estrutura do livro, quer dizer, são livros que são mais doutrinadores e tal, e aí o resultado disso é que os livros de conhecimento mesmo que se usava sempre, estão sobrando e estão sendo jogados fora. Merenda escolar, livro, essa parte de infraestrutura. Eh, que medida tomar para melhorar? Eu acho inclusive que essa história da orientação, técnica dos livros ser pendular de acordo com a ideologia do governo, isso tinha que acabar. Tinha que haver uma condição de o Estado definir, Exatamente. independente de Exatamente. doutrinas. Eu queria que você falasse sobre isso, a questão da merenda escolar, porque a merenda escolar em muito momento é É a única. fundamental, né, para as crianças, não, as crianças e jovens, né. Queria que o senhor comentasse sobre a questão da merenda e a questão dos livros também, tá. Eu estudei numa escola em Campo Grande chamada Rosária Troca. Lembro muito bem que quando era arroz com peixe, eu entrava 2 vezes na fila. E nem precisava tanto, eu não era paupérrimo, eu não tinha muitas condições, mas, eu gostava da merenda. Eu gostava, a gente, né, eu converso com minha esposa também, que também estudou em escola pública, a maioria da sua infância, né, do ensino médio também, no Sara Kubitschek também em Campo Grande, e ela fala da merenda. Era uma época que se respeitava isso. Agora, o que a gente vê não é nenhuma coisa para se melhorar, porque na verdade tem que zerar tudo e começar, porque até nisso tem roubo, É. até nisso tem desvio. Então a gente fica sem saber aonde. Rapidamente, vou falar do Sérgio Capello. Palavras dele, ele falou: eu perdi a mão da roubalheira. Ele falou isso, não com essas palavras talvez, mas eu perdi a mão. Eu acho que ele chegou a um ponto que tudo que passava pelo governo tinha um percentual que era para desvio. Então, a gente precisa dar um reset realmente nisso tudo. A gente precisa respeitar as pessoas, o cidadão, respeitar principalmente nossas crianças. É inadmissível você ter no currículo escolar um rolê por aí. Né? Um rolê por aí. Eu acho que a gente tem que voltar com moral e civismo nas escolas. O Aí, SPB. eu ainda ia perguntar em relação aos programas atuais, essa porque nós somos da mesma geração e recebemos mais ou menos o mesmo conteúdo, nas escolas, eh, fundamentais e no ensino médio, e eu me lembro também do arroz com peixe, Isso. enfim, do macarrão com salsicha, É, e é claro, a gente sabe que muitas famílias, aquela era a principal refeição daquele menino, daquele jovem. No meu caso era mesmo, entendeu. Então, era fundamental aquilo. Eu imagino a família com 6 crianças, meu pai morreu de tuberculose, minha mãe trabalhando para sustentar 6 crianças, adolescentes que comem muito e tal. Aquilo era fundamental
para a subsistência daquela família. E outra coisa, estimulava muito a criança e o pai a colocar a criança na escola, porque ali tinha uma alimentação Exatamente. boa, Pelo menos no saudável. outro dia ele garantia. Ele já garantia a alimentação do filho dele ali. Então, você falou também da questão dos livros. Eu queria saber o seguinte, as falhas, o que você apontaria nas falhas dos programas? Por exemplo, a falta do SPB, da Educação Moral e Cívica. Comenta um pouco sobre Até a isso. educação financeira, eu acho que deveria ser ensinada na É, escola, né. É, existe uma escola em Campo Grande, um amigo meu, chamado Dimitri Marques, a escola chama Dimitri Marques. Ele já botou lá, na escola dele particular, evidentemente, moral e civismo. O Ministério Público foi lá perguntar por que ele botou moral e civismo. Aí ele falou, é que eu queria, brincadeira. tentando pressionar para ele tirar. Isso não existe, gente. Então, não sei nem as quantas, né, anda essa perturbação lá, se eles insistiram nesse assunto, mas ele falou, a escola é minha, né? Eu coloco a matéria que eu quiser. Respeitando o MEC, né, a grade do MEC, o Preceto, complementar, né, exatamente. é como na universidade que a gente tem as matérias optativas, né, É, que são opções que as você pode obrigatórias. oferecer a mais, ele não está oferecendo nada menos, ele está oferecendo alguma coisa a Exato, mais. foi a resposta dele É. no Ministério Público. Mas é complicado, né? Então, a resposta sobre o André Marinho, eu fiquei devendo, ele, ele superou minhas expectativas. A fala dele no final, então, foi perfeita e cumprindo tudo aquilo, nós não temos outra opção no Rio de Janeiro, senão o pré-candidato André Marinho. Que legal, né? Porque o que a gente está vendo por aí são pessoas com passado. Todo mundo tem passado. Então, o único que não tem passado ruim É. é André Marinho. Ele Passado é engraçado assim, todo mundo tem passado e um passado tenebroso. tenebroso. O E André ele, Marinho, pelo menos, é um jovem novo, com uma nova cabeça, que tem tudo a ver com o Partido tudo a Novo, ver com né, o Partido querendo Novo. reestruturar tudo o que está acontecendo no estado. Falou com muita propriedade, né, está muito preparado, está estudando, se preparando, estudando cada mesorregião. Ele, é claro, ele se baseia muito também no case Minas Gerais, no case Joinville com Adriano Silva, Fazia ele muito bem. e eu percebo em cada fala dele, principalmente na presença do Zema, que ele tem um exemplo a seguir, ele tem um caminho a seguir, e que o caminho é exatamente a solução mineira adaptada aos fluminenses e aos cariocas, né. Eu gostaria que agora o senhor completasse desse uma palavra final sobre o tema, dando uma amarrada e conectando tudo e definindo a parte final, o resumo, a conclusão final desse tema que é educação, que é tão importante, apesar de estar com o doutor Ricardo, da área de saúde, nosso doutor Ricardo dentista, e que também se interessa pela pauta educação, o que é muito interessante, que é muito importante pra gente. Vamos lá, doutor Ricardo, a câmera 2 está ali, é sua. Vamos nessa. Nós vamos voltar aqui para falar sobre saúde. Vamos Vamos sim, voltar aqui vamos, para falar sobre vamos saúde. sim. Eu quero dizer o seguinte para você, Cidadão. Todas as áreas são importantes, todas merecem um respeito, merecem investimento, merecem melhorias no salário. Mas quando você começa pela educação, todas as outras são beneficiadas. É isso aí, gente. Acabamos de estrear o novo cast, o podcast do Novo, com o doutor Ricardo Bittencourt. E, é claro, voltaremos brevemente debatendo outros assuntos, outros temas, que é importante que mostremos a todos os eleitores fluminenses como é que estão preparados, como é que está preparada a nossa nominata para você, lá na frente, poder pesquisar, definir, escolher. E é isso. Saia da indignação, venha para a ação, junte-se ao Novo, se filie, apoie os candidatos do Novo, porque o Novo vai transformar o Rio de Janeiro e o Brasil. Obrigado, doutor Ricardo, pela sua presença aqui. E conto contigo para falar sobre saúde. Estaremos presentes aqui para falar sobre saúde. Beleza, gente? Muito Obrigado e obrigado. até a próxima.